Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Homem-Aranha Peter Parker Especial 2, Volta ao Lar, é o título que o encadernado tem. E esse é o segundo encadernado que compila histórias do Chip Zdarsky à frente da revista Peter Parker The Spectacular Spider-Man. Essa fase do Chip Zdarsky começou a ser publicada aqui no Brasil na mensal do Homem-Aranha, na mensal antes desse reinício agora, ou seja, na época que ainda estavam sendo publicadas as histórias do Dan Slott em Amazing Spider-Man. Agora a revista do Homem-Aranha voltou para o número 1 e está publicando a fase do Nick Spencer. Só que, embora tenha ocorrido uma mudança no título Amazing Spider-Man, que é o principal título do Homem-Aranha, saiu o Dan Slott como roteirista, entrou o Nick Spencer, um título secundário do Aranha, esse Peter Parker de Espetacular Spider-Man, continuou com o Chip Zdarsky. Como eu estava dizendo, as histórias desse autor começaram a sair aqui junto com as da Amazing na revista, na mensal do Aranha. Depois, acho que para acelerar um pouco a cronologia, as histórias da Peter Parker desse Espetacular Spider-Man passaram a sair encadernados. Eu comentei tanto o começo da fase saindo na mensal, quanto também o primeiro encadernado. E agora estou falando sobre o segundo. Eu tenho que dizer o seguinte, a minha reação inicial a essa fase foi muito empolgada. Eu gostei muito das primeiras histórias que saíram na mensal. Depois a empolgação foi arrefecendo, né? Depois eu fui ficando um pouco mais contido. O vídeo sobre o primeiro encadernado, você vai ver que a empolgação não é a mesma de quando as histórias estavam saindo na mensal. A trama ficou um pouco mais genérica, fala sobre realidade alternativa, viagem no tempo. Tem seus momentos, mas podia ser melhor. A minha esperança é que quando esse arco acabasse, esse arco inicial grandioso aí, que durou várias edições, as coisas voltassem a melhorar. Porque o Zdarsky mostrou lá no começo que ele é competente. Inclusive também escreveu, né, as histórias daquela Marvel 2-in-1, que trazem as aventuras do Coisa e do Tocha Humana, que pavimentam o retorno do quarteto. Também comentei aqui no canal e eu gostei bastante, né? Bom, a minha esperança não foi vã. Ao ler isso aqui, eu vi que realmente as coisas melhoraram bastante. Nesse encadernado estão compiladas as edições 306 a 307 da Peter Parker, da Espetacular Spider-Man, que sai lá nos Estados Unidos. E também tem aqui um anual da série. Bom, a história que é publicada nas edições 306 e 307, sai da 306 a 310, bom, só que um arco, né, o final desse grande arco que eu falei do Aranha, está nas edições 306 e 307. Essas edições não trazem nada demais, né? O fim do arco que tem os alienígenas, viagens no tempo, realidades alternativas. Eu acho que só vale mencionar que o Zdarsky utilizou uma visão assim do Aranha que é legal, né? Que é esse herói que faz grandes feitos, mas não é assim tão aclamado. Aqui o Aranha literalmente salva o mundo de uma invasão alienígena. Literalmente, assim. Bom, e só que é o seguinte, né? Há uma situação também, uma tensão sobre um possível sacrifício que é resolvida de forma bem rasa no final. De todo modo, a coisa melhora muito com um conto em duas partes publicados nos números 308 e 309. Cara, esse arco em duas partes é focado no Homem-Areia, vilão assim que a galera já conhece do Homem-Aranha. Deixa eu mostrar um pouco os desenhos desse arco. E cara, essa história fica bem legal mesmo. O Homem-Aranha tá morrendo e o Homem-Aranha quer dar a ele um fim digno, quer permitir que ele morra em um lugar onde ele gosta de estar. E nessa conversa do Homem-Aranha com o Homem-Aranha nós descobrimos um pouco mais sobre o passado do personagem, assim, as relações dele com a família. E essa possível morte do Homem-Aranha, ela tem a ver com a viagem no tempo que o Peter realizou. Isso aqui é o quê? É uma história de super-heróis, com direito a
pancadaria entre dois gigantes de areia. Assim, ou seja, assim, é uma história, o gênero é super-heróis, mas ela traz reflexões interessantes sobre imortalidade e mortalidade. Coloca aquela pergunta, né? Vale a pena viver para sempre quando todos ao seu redor morrem? É legal isso. A história do Anual, deixa eu mostrar aqui, é um conto divertido sobre o Jameson, que agora sabe a identidade secreta do Peter Parker, como sabe a identidade secreta do Homem-Aranha, que é o Peter Parker, ele quer assim, ser uma espécie de tutor do Peter, quer ajudá-lo. Bom, é legal essa história porque ela mostra o Jameson como um soberbo, assim, um babaca, só que misturado a tudo isso tem um desejo de fazer coisas boas, assim, às vezes isso aparece em pequenos detalhes, ou seja, ele é humanizado como um tiozão de bom coração, embora bem difícil. E a última história do encadernado, para mim, é uma pérola, de verdade. Essa história aqui, mostrando os desenhos um pouco, eu fiquei emocionado ao ler essa última história, assim. Por quê, né? O que é essa história? Alguém está gravando um documentário sobre o Homem-Aranha. E como é esse documentário? A pessoa está entrevistando diversas, assim, pessoas, né, que tiveram ou não tiveram, mas moram na mesma cidade, tiveram contato ou moram na mesma cidade que o Homem-Aranha. E essa pessoa pergunta a essas pessoas é perguntado o seguinte, né? O que você acha do Homem-Aranha? Então, essa é a pergunta do documentário. E aí nós vemos várias pessoas respondendo, várias respostas possíveis, né? Visões diferentes sobre o herói. Cara, e tem a fala da mãe, do garoto, de um garoto que ele estava com os bandidos que o Homem-Aranha prendeu. Cara, e o destino desse garoto, cara, são realmente tocantes, assim. Uma história que eu realmente gostei. É daqueles one-shots, ou seja, histórias em uma edição só, que ficam gravadas na memória. E o Aranha parece render bem histórias assim. Basta lembrar que uma das histórias mais mencionadas entre os fãs antigos é O Garoto que Colecionava Homem-Aranha, que é uma história de pouquíssimas páginas, mas que é muito tocante. Essa história aqui não é o garoto que colecionava Homem-Aranha, mas vai nessa sequência, né, de histórias curtas e bem humanas, assim. Bom, eu de verdade espero que o Zdarsky siga o bom caminho que ele mostrou, principalmente nesse arco do Homem-Aranha e também nesse one-shot que saiu na edição 310, né, desse documentário, assim. O cara, assim, o que nós tivemos até agora, né? Nós tivemos um primeiro grande arco, que começou bem, inclusive eu nem mostrei os desenhos desse primeiro arco, né? Que começou muito bem, mas que terminou raso. Tivemos seus one-shots, seja o anual, seja também esse número 310, esse arco curto com Homem-Aranha, esses aí ficaram bem bons, né? Vamos ver o que vem agora, assim, vamos ver o que nós temos aí pela frente, o que reserva, né? De verdade, eu espero que ele tenha se acertado com personagens e que consiga agora seguir esse bom caminho que ele mostrou que tem como produzir. Os desenhistas da edição são o Adam Kubert e o Juan Frigeri, e vale dizer que a última edição, a 310, ela saiu nos Estados Unidos em dezembro de 2018, ou seja, a Panini conseguiu aí aproximar um pouco mais a cronologia dos Estados Unidos da cronologia aqui do Brasil. Bom, a gente não sabe se ela vai acelerar mais ainda, ou se vai demorar um pouquinho para sair o terceiro encadernado dessa revista aqui no Brasil. Bom, eu torço para que acelere, que saia logo, estou curioso para ver o que o Zdarsky aí está aprontando e se ele realmente seguiu esse bom caminho que ele mostrou que pode seguir, ou se ele se perdeu um pouco numa certa proposta rocambolesca, como foi esse grande arco dele, né? Bom, é isso que eu tinha para dizer. De novo, mais uma vez o autor me deixou empolgado, ou seja, aquela minha primeira impressão dele, realmente ela tem razão de ser, o cara é competente e vamos aí, né? Agora esperar para ver se
primeira impressão se torna uma impressão permanente do autor. Já falei demais, acho que estou até me repetindo um pouco, mas agradeço por você ter visto o vídeo, peço teu joinha se você gostou dele, te convido a se inscrever no canal. É isso, abração e até o próximo vídeo.